Olá, bem-vindos a mais uma das nossas Innov Talks. Temos andado a falar de clientes, reservas, gestão, investimento, tecnologia, mas achámos que também era importante falar um pouco mais daquilo que normalmente não se fala. Um bocadinho do back-office, daquilo que acontece no dia-a-dia, nas operações dos nossos hotéis. E achámos que para mostrar esse lado, teríamos que falar um bocadinho de housekeeping. A minha convidada de hoje é a Conceição Castelo, atualmente Housekeeper Consultant, portanto acompanha vários clientes e a Conceição tem um currículo que é notável. Vamos falar um bocadinho sobre isso, ver o que é que a Conceição tem aqui para partilhar connosco. Conceição, muito obrigada por teres aceito o nosso convite para fazer parte desta aventura, deste nosso projeto. E vamos falar então um bocadinho daquilo que normalmente é menosprezado. Não é? Nós não falamos muito do housekeeping, das senhoras da limpeza, parece que não lhes é dado o crédito merecido. É isso mesmo. Em primeiro lugar, muito bom dia e agradeço imenso por estar a participar e pelo convite que me fez, Zélia. Realmente é verdade aquilo que diz, o housekeeping, que é uma parte fundamental e um departamento que está um pouco na retaguarda, pronto, no back-office, como diz, e que não é muito notado da frente. É um trabalho que ninguém vê. É um trabalho, é isso mesmo. É um trabalho quase como ouviste, ninguém virtual. vê, exatamente, Assim, ninguém vê fazer, mas que se não tiver feito, bem. Isso mesmo, porque o primeiro impacto, e nós sabemos, quando o cliente entra num hotel, tem aquele primeiro impacto. Se as coisas não estiverem organizadas no seu devido local e tudo isso, quando ele chega para fazer o seu check-in, algo, mesmo que o recepcionista seja simpático, ele nota qualquer coisa de... E então logo aí tem o primeiro impacto. Mesmo que seja um hotel 5 estrelas com a melhor reputação do mundo. Eu digo sempre, um hotel de 5, 4, 3, a limpeza não escolhe estrelas. Uma coisa é o luxo. Agora, as pessoas e a limpeza, seja num 5, de 4, 3, 2, seja o que for, mesmo então, como eu estive agora, em turismo rural, as pessoas fazem a diferença. A limpeza em si, em todo o lado, em todo o mundo, é o principal. Aliás, é frequente nós encontrarmos reviews muito positivas sobre uma unidade que até está antiquada, não é? Que não foi remodelada, mas o facto de ter uma limpeza impecável, não é? Faz com que as pessoas confiem também naquilo que estão a comprar e que estão a usufruir, não é? Porque muitas vezes até dizem, não é? Tem uma limpeza realmente, mas depois nada brilha. Porquê? Porque se tem que fazer também remodelações e isso tudo. Claro. Muitas vezes já não depende de nós. É verdade. Pode limpar e aquilo não brilha. Mas, é verdade. Conceição, mas antes de entrarmos aqui nesta parte mais operacional e partilhar connosco as experiências e os conhecimentos, acho que poderíamos dar um bocadinho a conhecer às pessoas quem é Conceição Castelo. Com certeza. Então, comecei aos meus 18 anos, tirei o meu curso de governanta de andares na Escola de Hotelaria de Lisboa. Sempre quis ser governanta? Sempre quis ser governanta. Portanto, quando eu... Não era questão de governante, eu gostava muito de mandar em casa. Eu tinha mais dois irmãos mais velhos e eu é que impunha as regras. Portanto, nós tínhamos diferença. Eu tenho diferença do meu irmão mais velho, 12 anos, e do outro tenho 6 anos. Portanto, bem... é verdade. O mais velho era como se fosse o meu segundo pai. Mas depois nasceu a menina e a menina é que impunha as suas regras. Quem mandava lá em casa era a menina. Quem mandava lá em casa era a menina. É isso mesmo. E desde muito pequena sempre achei graça e quando vi alguns filmes, aqueles filmes antigos, daquelas governantas imponentes das casas, com aqueles cabelos todos apanhados e más, eram, não sei, que não me... Mas autoritárias, imponentes, isso mesmo. No fundo era quem tinha o poder. É verdade. E então, e também gostava muito, a minha mãe mesmo, coitada, quando ia às compras, dizia sempre, filha, se puderes dar aqui um jeito à casa, arrumar, porque éramos 5 em casa, eu fazia sempre isso e gostava de ter as coisas todas organizadas. E então, foi andando, e aos meus 17 para 18, disse ao meu pai, olha, gostava de tirar este curso, esta formação, e ele disse, sim, então se não queres continuar a estudar, fiquei pelo meu 9º ano, na altura o 5º ano, não é? Isto agora já, o 9º ano já não é nada, isto agora quem não tiver o 12º e mais alguma coisa, esqueça, não vale a pena. E então lá fui eu para a escola de hotelaria e pensei assim, como é que é possível, vou ter 11 disciplinas, que eu só pensava que ia ter umas 2 ou 3, não é?
Então tivemos informação turística, técnica hoteleira, tínhamos tudo, tínhamos que saber. Mas isso é um pormenor muito importante, Conceição, porque as pessoas acham que ser governante ou ser empregada de limpeza é só limpar. Isso. Não é assim, é muito mais complexo que isso. Mas sabe que agora estes mini-cursos, quando as pessoas vão tirar estes mini-cursos e se dizem já de governantas, a mim faz-me confusão. Porque 2 ou 3 disciplinas e dadas em 2 meses, eu tive 1 ano. Com 11. O que eu acho isto tudo muito leve. E as pessoas não se Iremos podem... abordar esse tema um bocadinho mais para a frente na nossa conversa. Então, há esse curso. Pronto, tirei essa formação. O amor pela profissão É e depois verdade. existe um percurso. Pronto, e depois tive que fazer o meu estágio, deu-nos a escolher a escola onde é que nós gostaríamos de exercer o dito curso de estágio. As pessoas que tinham, as alunas que tinham as melhores notas escolheriam os hotéis de 5 estrelas. Eu na altura vivia na Póvoa de Santo Adrião, então o que é que eu fui escolher? Um hotel que sempre gostei, mesmo quando iam as misses, iam sempre àquele hotel, e mesmo quando eu ia a Cascais, eu adorava aquele hotel. Portanto, o Hotel Estoril Sol, que hoje já não existe. 500 e tal quartos, era tudo uma, como é que eu ia dizer, eu sentia mínima num hotel daqueles. Mas pronto, foi aceito o meu estágio, então estive 4 meses e depois mais 2 meses a contrato, quase sempre sozinha. Tinha uma senhora, governanta-geral, já com os seus 60 anos, a dona Florinda, que já faleceu, que me apoiou imenso, que me ensinou todas as governantes. Eu era a menina para todos os funcionários daquele hotel. O diretor, a mesma coisa, tratava-me quase como se fosse uma filha, e eu estava, portanto, entrava às 8 e saía de lá 9 e 10 da noite. Para chegar à minha casa eu tinha que me levantar às 5 da manhã, para entrar às 8 no hotel. E chegava perto das 11 e meia-noite a casa. Portanto, a minha mãe disse, bem, tu vives para o hotel. Eu disse, pois, eu não posso sair sem as coisas estarem feitas, mas eu quanto mais... Eu adorava aquilo, não sei como explicar, mas havia uma paixão. A verdade é mesmo essa, a hotelaria é uma paixão. Isso mesmo. Não lhe sei explicar, isso já está em mim. E eu não consigo vir para casa, porque acho que o trabalho nunca termina. E há uma envolvência para quem gosta. Para quem não gosta, faz o seu trabalho, o seu... Cumpre horário. O seu horário, portanto, é das 9 às 6 e é das 9 às 6. Não, isso nunca fui apologista disso, pronto, e outras colegas minhas que conheço e que tenho em conta que também são assim. Se estou certa ou se estou errada, também não sei. Eu acho que está alinhada com aquilo que os hoteleiros sentem, apesar da minha experiência ser muito mais curta que a da Conceição, eu partilhei desse sentimento e hoje em dia sinto imensa falta daquela... de sentir isso. De sentir isso, porque efetivamente é uma coisa que não se explica, mas que se sente, e nós temos tido algumas partilhas também aqui neste fórum de pessoas que sentem o mesmo que nós. Existem imensos, e acho que é isso que dá a beleza e que balança quando nós estamos ali a ponderar o que é que vale a pena ou não vale a pena, todo aquele sacrifício que nós damos. Quando colocamos esse sentimento na balança, bom, tudo o resto acho que quando perde. se diz que pode ser uma rotina, não há rotina na hotelaria. Para mim, não há. Todos os dias são diferentes. É e então estive nesse hotel, lá terminei em dezembro, depois entrei, inscrevi-me, fui-me inscrevendo em vários hotéis. Tínhamos o Meridian, recente, e tinha aberto em janeiro. Eu entrei em maio, início de maio. Então fui como governanta de andares e após 5 anos, porque aquilo que eu gostava e que eu acho que já estava preparada seria para ser uma assistente de governanta geral. Na altura, eu engravidei, entretanto casei, não é? Depois engravidei e estava como governanta de andares e na altura entrou um diretor de alojamentos e a governanta geral foi convidada a sair, a assistente da governanta geral foi convidada a sair e o que é que eu pensava? Bem, vão-me convidar para ser assistente da governanta geral. E por que não ser governanta geral? Porque eu ainda não estava preparada. Step by step, sempre assim, tudo a seu tempo e também ainda era nova. E então pensei assim, acho que me vão ligar. Eu na altura estava em casa, ainda estive a trabalhar até aos 8 meses de gravidez, depois vim para casa porque tive ameaça de aborto e em vez de estar os 3 meses, tive os 2 meses de baixa.
Quando cheguei ao hotel, qual foi o meu espanto? Já tínhamos governanta-geral e assistente. E o novo diretor de alojamentos apresentou-me, disse que era a governanta-geral, assistente, e eu disse sim, com certeza. Mas lamento imenso dizer que a partir de hoje eu vou começar a procurar noutro hotel para assistente governanta-geral, porque sempre pensei que me dariam a hipótese de ser aqui governanta, de ser assistente. Ele disse, não, Conceição, aquilo que eu lhe quero pedir é que passe toda a informação, que ensine a pessoa em questão. E eu disse, pois, essa parte é que não vou fazer, porque essas senhoras têm que me ensinar a mim o que sabem e passarem os conhecimentos e tudo o que elas têm para mim, não sou eu, não vai ser ao contrário. Entretanto, houve uma inspeção, como havia na Meridian, como há noutros hotéis, né, nas cadeias, isto era uma cadeia francesa, e a inspetora veio e ele pediu-me para ser eu a acompanhar a senhora. E eu, não devo ser eu a acompanhar, há de ser a assistente ou a geral. Mas como ele disse que elas estavam há pouco tempo, eu achei por bem então fazer isso. Era a imagem do hotel. Exato. Só que a senhora perguntou-me qual era a minha função. Claro, eu era a governanta de etage, não era propriamente governanta geral, nem a assistente. E ela perguntou, então, mas a assistente? O diretor de alojamentos pediu para ser eu, como estou aqui há 5 anos, e aí veio uma conversa também, o porquê de eu não ser a assistente, ser outra pessoa que não tinha conhecimento no hotel, e isso desenrolou-se. Entretanto, acabou a inspeção, perguntaram-me como é que tinha sido, e disse, olha, a senhora perguntou pela assistente e pela governanta-geral. E eu disse, como tinham chegado há pouco tempo, não tinham a informação, nem tinham conhecimento do hotel em si, para acompanharem a senhora. Pronto, ficou por aqui. Entretanto, o Estoril Sol voltou-me a contactar e perguntou-me se eu estava interessada em voltar como assistente da governanta-geral, porque a governanta-geral ia se reformar e eu iria ficar no lugar dela. Apresentei a minha carta, isto 6 meses depois de estar ali, apresentei ao diretor-geral, ou ao diretor-geral não, ao diretor de alojamentos, o diretor-geral era um senhor francês, e qual é o meu espanto? Ele estava também com a governanta-geral no gabinete. Eu disse, olha, queria falar com o senhor, apresentar a minha carta, porque acho que já não devo continuar e não quero continuar, porque 5 anos chegam de conhecimento como Na governanta. realidade, recomenda-se que hajam ciclos de 5 anos para que haja aqui uma evolução profissional e não uma estagnação, não é? Isso Então, mesmo, não parar. principalmente quando Para dentro quem? da estrutura percebemos de que não vamos conseguir evoluir profissionalmente e pessoalmente, e portanto há que as pessoas têm que perceber que se calhar há momentos em que precisamos de efetivamente mudar Isso um mesmo, e é bocadinho. bom mudar para conhecimento, para tudo. E então ele pediu-me para eu ficar, porque a assistente ia sair, porque não lhe iam renovar o contrato, porque não se adaptou e tudo isso. Eu disse, pois, lamento imenso. Too Mas late, agora, como se costuma dizer, né? mesmo, lamento imenso, mas agora, para ficar, teria que ser como governanta-geral, porque a governanta-geral também não sabe mais do que eu. Pois, Conceição, então lamento também lhe dizer, não vou retirar a pessoa em questão. Com certeza, amigos como dantes. Pronto, apresentei a minha carta, lá fui eu para o Estoril Sol, tive aí mais ou menos 9 meses e, como era muito longe de minha casa, tinha Pois, uma bebé em que ficava não com é a fácil. minha mãe, eu quase não a via. Certamente entrar às 8 e sair às 9 da noite novamente é complicado. Isso mesmo, pior ainda, como assistente e tentar absorver todos os conhecimentos e todo, pronto, o know-how da minha governanta geral, não é? Em tão pouco tempo, pensei assim, bem, isto está na altura de enviar mais currículos. E então tinha na segunda circular um hotel que ia abrir. Agora é a Radisson, SAS, e era o Holiday Inn Crown Plaza. Entretanto, fiquei lá os tais 9 meses como assistente e passei a governanta-geral. Mas não conseguia as duas frentes, a parte profissional O equilíbrio o equilíbrio é. entre as duas era muito Sim. difícil. Eu Era acho que a muito, hotelaria deve ser um dos setores mais difíceis de encontrar esse equilíbrio. sim, sim. E nisso eu tive sorte, porque o meu marido, como era de hotelaria, percebia-me perfeitamente. E os meus pais sempre me apoiaram. Portanto, a minha filha estava bem entregue e eu pensava assim, bem, ela Sim, também é pequenina, não pensa ainda. Ela não mas, se recorda de nada que seja de 7 anos para trás. Portanto, sim, mas depois há aquela parte de
ter perdido, se calhar, algumas primeiras coisas, não é? Porque... Perdi porque o meu marido houve uma altura em que me disse, bem, ela qualquer dia não nos vai conhecer, nem vai dizer o nosso nome, porque as primeiras palavras eram avó, avô, e depois o pai e a mãe, não é? Claro, claro. Mas pronto, isso não poderíamos pedir mais. Se Sim, mas estava com eles, vinham lá e, sim, era faz impossível. parte da nossa vida hoje em dia. As coisas funcionam assim. Pronto, e então vim à entrevista, sim senhora, e consegui o cargo para governanta-geral. O que é em termos de experiência profissional, conhecimento, o que é que nessa altura era pedido a uma governanta-geral? Na altura, o que era pedido, no fundo, era tudo. Era a organização da secção, também fazia compras e horários, as reuniões diárias. Não propriamente governanta-geral, porque já fazia governanta e executiva housekeeper. Vá lá, um pouco mais além, porque já entrava na parte dos orçamentos. O que muitas governantas gerais, esqueça, também porque têm os diretores de alojamentos. Se não há um diretor de alojamento, há alguém responsável do housekeeping e há alguém responsável do front office. Portanto, essas duas partes, vá lá, juntam-se e conseguem fazer o diretor de alojamentos. Mas muitos hotéis e alguns antigos e pronto, ainda gostam de diretor de alojamentos, porque é a ligação entre um e o outro e no fundo fica mais em conta do que ter as duas partes. Neste caso, já fazia tudo, portanto, desde os orçamentos, as reuniões, mesmo da direção e com o dono, e tudo isso, pronto, era pedido. Fazia também manager on duty, portanto, os MODs, o que também sei que governantas gerais muitas não fazem. Pois não. E na altura até já porque, lá está, é preciso algumas características específicas para poder fazer essa função, não é? E normalmente, pelo menos pelo aquilo que eu tenho acompanhado, sim. exatamente, é necessário outro tipo de competências de relações humanas, de capacidade de argumentação e de resolução, de liderança, que normalmente a governanta-geral acaba por não ter tanto para o cliente final. Sim, isso depois tem a nós, em termos de formações, não só formações, mas as formações ajudam. E tivemos como gerir uma reclamação, porque antigamente dizia-se que o cliente tinha sempre razão. E eu sempre fui contra isso. Eu sempre achei que o cliente não tem sempre razão se nós provarmos o contrário. Pode ter razão, sim senhora. Mas se eu achar que ele não tem razão e não tem provas para, mas só porque quer reclamar para ter alguma oferta, santa paciência. Isso eu tenho que me lutar até ao fim. Não. Infelizmente, acho que é o que acontece de mais frequentemente são os clientes que reclamam de limpeza ou de organização em prol de benefícios para usufruto da estadia. Tive vários clientes que reclamaram por roubo em alguns hotéis, mas aí era mais os americanos e adoravam que nós tivéssemos sempre, que entregássemos sempre um papel a dizer, uma folhinha a dizer que sim, que responsabilizamos, que estava no quarto montante com o cliente. Isso nunca foi feito. Nunca. Primeiro, porque tinham informação no quarto que tinham que guardar os seus valores dentro do cofre. Portanto, se tem que estar dentro do cofre, não tem que estar fora. Logo aí não se pode responsabilizar. Porque é sempre quem? A empregada. Sempre. Empregada, sempre. Infelizmente, sempre. Tive vários. E não era a empregada. Alguns foi a empregada, outros não foi. O que me levou a experiência também. A experimentar quase sempre as empregadas. Numa saída, colocava lá qualquer coisa e via se elas entregavam ou não entregavam. E foi assim que eu fui conhecendo também as pessoas. Em quem podia confiar, em quem não podia, não é? Claro também. Que sim. Bem, então, voltando. Holiday Crown Plaza tive aí 7 anos. Entretanto, convidaram-me se eu queria ir para o Tivoli Lisboa, um hotel também que eu gostava muito, imponente, 5 estrelas, diferente, muito diferente do hotel onde eu estava, um hotel antigo, mais... tudo muito diferente. Com algum glamour, não é? Algum na altura até muito. Bem diferente do outro. O outro era um estilo moderno, que não tem nada a ver mesmo acabado de construir. Pronto, sim. São conceitos completamente diferentes. E quanto às empregadas também, e a todos os funcionários, a idade. A idade. Pronto, mais uma vez.
Portanto, eu saio de um hotel onde tenho empregadas com 20 anos e que eu também estava nessa classe. Se há pessoas com 50, 60, não é? E depois depois fui para 50, 60, já à beira da reforma. E eu disse, bem, Certo. vamos ver. E não só, e um hotel que também era sindicalizado. Pronto, então tive aí um problema. Lá fui eu à entrevista, fiquei então governanta-geral, executiva housekeeper dos dois, do Tivoli Lisboa e Jardim. Pediram-me para eu entrar mais cedo, portanto eu saí de um hotel, entrei no outro, e logo a seguir, nessa semana, eu tive greve. A greve na Páscoa. A greve na Páscoa. Em que eu estava a leste do paraíso, porque eu nunca Acabadinha tinha... de chegar, Acabadinha de ainda chegar. um bocadinho verde pela idade, Verde. e um hotel sindicalista que entra em greve numa época alta ou Alta. média alta, não é? Estava cheio. Cheio. E eu pensei assim, já percebi porque é que me disseram para eu vir mais cedo. Então tive os meus 3 dias, sexta, sábado e domingo, sem sair do hotel, com meia dúzia de pessoas para fazer os 300 e qualquer coisa no Lisboa, mais 100 e poucos no Jardim, com meia dúzia de pessoas, porque todo o resto fazia greve. Aí eu pensei, não, se vais conseguir sobreviver, então vais conseguir sobreviver a tudo, nem pensar. Então lá fizemos a greve, lá correu tudo bem, Dentro bem, do gerível. dentro do possível. E tive aí mais 7 anos. Entretanto, teve aí um diretor tinha diretor de alojamentos na altura, depois o diretor de alojamentos saiu e foi aí que me passaram a executiva housekeeper. Depois, a pessoa em questão, o diretor de F&B, saiu e foi para o Hotel Marriott, em Óbidos. E perguntou-me também na altura, Conceição, já estás aí há 7 anos, não achas que já é demais? Está na hora de mudar de ciclo. É isso mesmo. E eu disse, nunca se sabe, então mas para onde? Então para onde eu vim? Ai, tu estás maluco. 120 quilómetros de minha casa? Exato, não é propriamente Não, perto. nem pensar. Então eu quis ficar aqui por Lisboa para ficar perto de casa e porque tinha a minha filha, mas isto aqui é o paraíso. É o paraíso. Não, mas olha, esquece. É fantástico, Sim, efetivamente. foi um dos melhores hotéis e que vão ficar para sempre, realmente. Ter o mar, ter o verde do Golfo Sim. O espaço e é as fantástico. pessoas em si, não descurando os outros hotéis, que sempre tive bem, adorava as pessoas que estavam, ainda tenho amizades desse tempo e que me ficaram sempre e que me vão ficar sempre no coração, isso é verdade. Mas há hotéis que nos ficam na memória e para sempre, e no nosso coração, e este é um deles. Mas depois, a certa altura, volta para a cidade. Pronto, e então voltei, sim, mas fui para o Marriott, sim senhora, e tive aí outros 7 anos, em que ao fim de 3, 4 anos convidaram-me também para tomar conta do resort, das vilas e das casas dos proprietários. Logo aí, muito mais trabalho. Mas que também incentivou-me a muito mais. Pensei assim, não vou ficar só pelo hotel, o hotel só tem 170 quartos, o que são 170 para quem está acostumado a 400, não é? 400, exato. E ia ter outra visibilidade também. Pensei, não, ainda não tenho conhecimento de um resort mesmo, com vilas, com casas, e tudo isso me vai fazer crescer. E então lá tomei conta durante esses 7 anos. Entretanto, o diretor-geral saiu, também o hotel entrou em insolvência e perguntou-me se eu não queria voltar a Lisboa e volto outra vez para Lisboa e vim para o Dom Pedro Lisboa, onde tive aí quase 4 anos, que também foi muito bom. Outro tipo de hotel, não é? Que não tem nada a ver com o resort. E volto à cidade, à poluição, a tudo isso, Ao a outro stress do tipo de cliente, trânsito. ao E outro tipo de stress, clientes, é sim, verdade. e outro tipo de clientes. Mas isto tudo, esta panóplia, digamos assim, de hotéis novos, hotéis com mais tradição, os resorts, hotéis de cidade, faz com que a Conceição, a certa altura, pense que pode ser uma mais-valia para outro tipo de unidades, porque desde aberturas de hotéis, reestruturações, portanto, isto deu-lhe uma bagagem que lhe permite hoje em dia acrescentar valor aos seus clientes e que acredito nesta fase tenha sido de extrema importância, porque de repente surge uma pandemia, um vírus, uma questão sanitária e saem selos clean and safe, saem preocupações adicionais que nós não estávamos habituados no dia a dia
Vamos falar um bocadinho disto, Conceição, porque acho que muitas unidades hoteleiras, se calhar não, garantidamente as de maior dimensão e mais estruturadas, conseguiram resolver as questões, não quero dizer com maior facilidade, porque acho que nada foi fácil, mas tem outro tipo de infraestrutura e apoio para as implementar, não é? Mas depois uma grande fatia das unidades hoteleiras em Portugal tem uma realidade diferente e tiveram outro tipo de dificuldades. Como é que foi esta mudança? Estava a correr tudo tão bem, os hotéis estavam cheios, e de repente... Tivemos alguns anos com uma ocupação pronto, que fazia inveja a muitos países, mas, enfim, infelizmente, e isto mundialmente, não é? Não só nos atacou a nós, mas como todos os outros, não é? Agora, infelizmente, este ano, que eu pensava 2021 vai ser, não vai ser, já não é, que eu penso que vai ser daqui a 6 meses, eu também deve acredito começar que a sim. crescer. Sim, eu também acredito que sim. Eu penso que vamos ter o verão, portanto ali finais de julho, agosto, à semelhança do que aconteceu em 2020 com o mercado nacional, porque as pessoas vão querer à mesma fazer férias, e a partir daí já estamos em setembro, outubro, vacinação, enfim, num estado muito avançado, e portanto eu quero acreditar, e acho que precisamos todos acreditar que a partir daí o mercado internacional vai começar a mexer gradualmente. E pronto, em 2020, muitas pessoas, mesmo com a pandemia, procuraram ainda alguns hotéis, não é? Porque as pessoas precisavam, havia a necessidade de sair e muitas pessoas procuraram turismos rurais, todos aqueles hotéis que tinham as vilazinhas, portanto isso estava tudo cheio, a ocupação ainda foi razoável, só que depois havia algum descuido, penso eu, porque havia a sede da ocupação de faturar, e havia o descuido na outra parte, que eu acho que devia-se equilibrar e devia-se pensar um pouco mais na parte da higiene e da segurança mesmo dos clientes. Apesar de se dizer que sim, que havia, mas quem está lá dentro vai vendo. Houve alguma dificuldade em encontrar esse equilíbrio, não é? Porque as empresas estavam um pouco sufocadas E com sede de faturar e com... Apesar de faturar e, portanto, cumprir as regras a 100%. foi difícil. Na minha opinião, eu acho que nenhuma unidade hoteleira o fez. Na minha opinião. E naquilo que eu vi. Houve uma consciencialização das pessoas e houve uma tentativa de fazer o máximo possível, não é? Portanto, o facto de não se ter cumprido não foi uma coisa consciente e planeada, mas uma dificuldade que as empresas sentiram, não é? Nomeadamente a questão de termos os quartos livres X horas entre estadias, não é? Portanto, estamos a falar de perdas de receita muito significativas, não é? Muito significativas, sim. E depois também mentalizar as empregadas, a equipa de limpeza, que tem que ser feito assim e que não pode sair daquela linha. Uma coisa é não termos um problema de pandemia e outra é termos e terem que seguir à risca a parte da limpeza. O que é que mudou? Desinfecção. E o que é que mudou, Conceição? Na gestão e depois na execução das tarefas deste departamento? Eu acho que quem está acima devia estar mais presente. Presente no terreno, não é? Presente no terreno, sim. Fazer o acompanhamento. Porque, por muito que se faça sempre, as pessoas muitas vezes, a equipa de limpeza não gostava de usar luvas. Todos nós sabemos. Não dá jeito, não é? Não dá jeito, não tira ou põe, vai, isto, vai para a casa de banho, tira e depois coloca e depois vai para o quarto. Não, até mesmo quando vai para o quarto, devia usar sempre luvas. E aquelas luvas daquele quarto, sair, deitar fora. Não usar, não, mas mentalizar, formar e fazer sempre este acompanhamento torna-se um pouco difícil. Usar só aquele tipo de pano específico só para a casa de banho, aquela esponja para ali, aquele líquido, aquele detergente, aquele desinfetante, após estar tudo limpo, desinfetar, passar, depois tem aquele tempo limite. Ao ter aquele tempo limite, não pode ter também só aquelas pessoas. Vai ter que ter mais. Só que as empresas não querem colocar mais. Porque passámos a demorar passámos a demorar um bocadinho mais de tempo, não é? Em cada quarto. Claro, tem que demorar mais tempo.
O que era aos 20 minutos passa se calhar a 30. Não pode ser em 20 minutos, tem que arejar o quarto, tem que tirar tudo. Mesmo quando o cliente sai, não se devia entrar logo. Devia-se deixar arejar primeiro. Não, mas as pessoas entram porque têm que começar a limpar. Mas tem que haver aquele espaço, que não há aquele espaço. Para empresas, pronto, e hotéis que têm uma dimensão que nós sabemos é diferente. Agora, os mais pequenos torna-se um pouco complicado, porque se tiver uma ocupação alta, é difícil depois de gerir e dizer, não, agora só pode entrar amanhã. Não, mas o quarto já está desinfetado. O próprio equilíbrio entre custo-benefício, quer dizer, é preciso mais pessoas, mas depois também estamos a faturar menos, não é? E, portanto, este equilíbrio torna com que os negócios depois sejam inviáveis. Muito mesmo. É. Isto é muito complicado nesta altura e acho que este ano e o próximo, mas este ano ainda vai continuar a ser complicado mesmo. Não sei se vão abrir todos os hotéis, duvido, mas Deus queira que sim, e eu gosto de ser otimista para o bem de todos, porque senão vamos estar muito mal. Porque, no fundo, Portugal vive muito da hotelaria, não é? Do turismo. Sim, são muitas pessoas que estão dependentes deste... Pois, tudo isso, não é? Sim. Mas vamos esperar por melhores dias, como alguém diz, não é? Vamos ter que efetivamente esperar que venham melhores dias. Não há outra forma, temos que ir vivendo um dia de cada vez e adaptando-nos da forma que já soubermos. Não é? As pessoas que isto não é... O vírus não se vê. E ao não se ver, o perigo é iminente, não é? E a verdade é mesmo esta, infelizmente. E são incontornáveis as mudanças e a adaptabilidade que nos é exigida em todas as áreas da nossa vida. Sobretudo nas que têm a ver com a nossa segurança, com a segurança dos nossos funcionários e a dos nossos clientes. Para a semana, continuaremos a conversa com a Conceição sobre os desafios do Departamento de Housekeeping, que é efetivamente um dos pilares da experiência que qualquer hotel proporciona aos seus clientes e é tantas vezes menosprezado. Já sabe, junte-se a nós. Temos encontro marcado na próxima quarta-feira, às 12 horas. Esperamos por si. Até lá.